43 anos, sou casada, tenho 2 filhos. Eu e meu marido, nós somos servos do grupo de oração Guerreiro Jesus, que acontece todo domingo à noite na Capela Nossa Senhora Auxiliadora, Jardim Telesparque, Zona Norte. Amém? Amém. E eu quero te convidar a pegar a sua palavra essa noite, lá em Isaías, capítulo 40, versículo 1. Isaías, capítulo 40, versículo 1. Na Bíblia da Ave Maria, a página 989. 989. Sheila, eu não trouxe minha Bíblia hoje. Semana que vem traga a sua Sagrada Escritura. Não deixa ela lá guardada no guarda-roupa, na estante, tomando pó, esquecida. Porque o que tem poder sobre a nossa vida de cura e libertação é a palavra. Porque a palavra é o próprio Deus, amém? Amém. Então, se você quer ver transformação, mudança, cura, é preciso estar junto da palavra de Deus, amém? Amém. Então, senta juntinho aí, se o colega tiver com a Bíblia, né? Se o servo puder emprestar a Bíblia para o participante que está sem, e aí a gente vai partilhando a nossa palavra. Todo mundo achou? Quem não achou, levanta a mão. Quem não achou, vai lá, ajuda a irmã ali no fundo. Isaías capítulo 40. Na Bíblia da Ave Maria, 989. 989. Quem não achou ainda, levanta a mão. Quem não achou, que a gente não pode deixar ninguém para trás. Todo mundo já achou? Amém? Então vamos lá. A palavra de Deus vem dizer assim para nós essa noite: Consolai, consolai meu povo, diz vosso Deus. Animai Jerusalém, dizei-lhe bem alto que suas lidas estão terminadas, que sua falta está expiada, que recebeu a mão do Senhor, pena dupla por todos os seus pecados. Uma voz exclama: abri no deserto um caminho para o Senhor, traçai reta na estepe uma pista para o nosso Deus. Que todo vale seja aterrado, que toda montanha e colina sejam abaixadas, que os cimos sejam aplainados, que as escarpas sejam niveladas. Então a glória do Senhor se manifestará. Todas as criaturas juntos apreciarão o esplendor, porque a boca do Senhor o prometeu. Clamai, disse uma voz, e eu respondi: que clamarei? Toda a criatura é como a erva, e toda a sua glória como a flor dos campos. A erva seca e a flor fenece, quando o sopro do Senhor passa sobre elas. Verdadeiramente o povo é semelhante à erva seca e a flor fenece, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Subi a uma alta montanha para anunciar a boa nova a Sião. Elevai com a força a voz para anunciar a boa nova a Jerusalém. Elevai a voz sem receio, dizei às cidades de Judá: eis vosso Deus. Eis o Senhor Deus que vem com poder, estendendo os braços soberanamente. Eis com ele o preço da sua vitória, faz-se preceder pelos frutos de sua conquista. Como um pastor vai apacentar seu rebanho, reunir os animais dispersos, carregar os cordeiros nas dobras do seu manto e conduzir lentamente as ovelhas que amamentam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Queridos, então veja, o tema dessa noite é: eis o vosso Deus. Então nós estamos aqui no livro, do profeta Isaías. Ele é o profeta maior, é o profeta mais importante do Antigo Testamento, Ele nasceu no ano 760 a.C., uma família nobre de Judá, e ele exerceu seu ministério durante 50 anos. Então, no tempo que o povo ficou exilado, Isaías estava exilado junto com o povo lá na Babilônia. Então veja, aqui nessa segunda parte do livro de Isaías, porque tem a primeira parte, do capítulo 1 ao 39, nós temos a segunda parte, do 40 ao 66. Nós estamos no início da segunda parte. No início da segunda parte, o
profeta já profetiza sobre o povo, e esse povo somos nós que estamos aqui. Não é aquele povo lá que não está ouvindo, não, é nós que estamos aqui dentro dessa capela, dentro dessa igreja, ouvindo, né? Então esse povo somos nós, e ele profetiza aqui o fim do exílio, a restauração do povo de Israel. Então veja, por que esse povo foi exilado, gente? Porque eles começaram a desobedecer a Deus, porque eles começaram a se afastar de Deus, porque eles se achavam autossuficientes, e eles começaram a se misturar com o povão. Então assim, a gente pode ir lá cultuar falsos deuses, a gente pode aproveitar tudo que esse mundo tem para oferecer, e eles foram deixando Deus em segundo plano. Deus começou a ficar esquecido na vida deles. E aí o profeta chega. O profeta já tinha falado o que ia acontecer, que pela desobediência deles eles iam ser exilados, eles iam sofrer. Mas aí aqui começa um novo tempo. Aqui começa um tempo de ser revelado de que existe uma solução para todo o problema. Existe um perdão, existe uma restauração, existe uma volta, existe uma oportunidade, existe uma remissão, existe uma oportunidade de voltar e ser perdoado, amém? Então nas nossas vidas nós temos que ter essa plena convicção, porque aqui no livro do profeta Isaías faz alusão a Jesus que ainda ia vir, ao Messias que ia vir. Quando nós lemos todo o livro do profeta Isaías, nós vemos o quanto ele é o profeta que mais fala do Messias, aquele que há de vir, aquele que vai vir redimir a todos, aquele que vai vir perdoar a todos os pecados, aquele que vai se entregar como Cordeiro de Deus para redimir os nossos pecados, amém? Então aqui começa toda essa história. O povo precisa saber, queridos, já passou o tempo de dor, o tempo de pecado já passou. Agora nós vamos viver o tempo da libertação. Porque é importante nós sabermos desse tempo de libertação, porque é importante nós sabermos que nós já fomos livres, nós somos homens e mulheres livres, porque muitas pessoas, e talvez algum de nós, ainda vivemos aprisionados ao jugo do pecado. Vivemos aprisionados longe desse Deus que nos ama verdadeiramente, daquele que entregou a vida por nós, do único que pode nos salvar. E a Bíblia nos diz também que sobre o madeiro Jesus levou todos os nossos pecados. Então se o pecado ainda tem poder na minha vida, é porque eu permito, porque eu ainda estou permitindo que esse pecado tenha poder na minha vida. Então veja, é preciso eu ter essa clareza, eu ter essa convicção de que Jesus já veio, de que Jesus me libertou, de que Jesus é o Salvador. Por quê? Porque se eu não tiver plena convicção de que eu tenho um Salvador, de que eu tenho um libertador, de que eu tenho um Deus que me perdoa sempre quando eu me arrependo, para que eu vou mudar de vida? Eu preciso saber que a minha vida foi criada para Deus. E para Ele um dia nós vamos voltar. Por isso nós precisamos entregar a nossa vida a Ele, porque a maior forma de nós provarmos o amor que nós temos a Ele é entregando a nossa vida a Ele em gratidão por tudo que Ele fez para nos salvar. Então nós precisamos ter essa convicção de que nós não estamos nesse mundo aleatoriamente, de que Jesus já nos resgatou, já pagou um preço alto, caro, para nos libertar do jugo do pecado. Então nós somos homens e mulheres livres, e talvez nós nem sabíamos disso, que nós já somos livres em Cristo Jesus, que o pecado não tem poder mais sobre nós depois que Jesus já se entregou na cruz e derramou todo o seu sangue. O pecado não tem mais poder sobre nós. Amém? Amém. E é muito bonito, né? O irmão falou para mim que vocês tiveram um retiro esse final de semana, né? E tem irmãos que fizeram um retiro, tem irmãos que estão chegando pela primeira vez. Mas que graça, que bênção, né? A gente poder já ir dando os passos dessa nossa libertação, desse nosso arrependimento. Entregar um final de semana para o Senhor, entregar uma noite para o Senhor aqui. Então veja, é preciso, em primeiro lugar, saber que
O povo, ele só é liberto quando ele sabe que ele tem um libertador e um salvador, amém? E esse saber não é assim, mas eu acredito em Deus, eu acredito que Deus existe. Lá no meu Instagram eu coloco um monte de frase de Bíblia, eu ponho foto de Nossa Senhora, mas não, acreditar em Deus não é isso. Acreditar na salvação de Jesus é entregar a nossa vida plenamente para Ele. Quando eu fiz o meu retiro de conversão há 21 anos atrás, eu já estava há 2 meses participando do grupo de oração, aí o grupo já ia fazer o retiro, eu fiz o retiro, mas querido, eu fui como alguém que estava com sede. Eu fui como uma ovelha ferida, machucada, doente. Eu fui como uma ovelha que tinha um vazio dentro e eu não sabia que vazio era esse, uma infelicidade, e eu falava, que felicidade é essa? Eu ainda não conhecia essa felicidade na minha vida. Querido, eu fui, mas eu rasguei, eu chorei, eu repousei, eu dei tudo de mim. Eu falei, Senhor, faça comigo o que o Senhor quiser, santifique a minha vida. E nessa época eu namorava um rapaz, aí eu falei, não, agora nós vamos participar do grupo, né? Ele já não estava indo comigo no grupo de oração, que eu fiz o retiro, agora a gente vai participar e tal. Ele falou assim, eu não quero esse negócio de grupo de oração. E eu falava assim, meu Deus, mas eu quero. Meu coração queimava quando eu ouvia a Bíblia. Meu coração queimava, existia uma sede, existia uma ânsia dentro de mim que eu não sabia explicar. Mas quando eu estava na igreja, quando eu estava no grupo de oração, aquilo era saciado, aquilo era preenchido, eu era abraçada, eu me sentia amada. Querido, o lugar que nós devemos estar é aqui. Aqui é nossa casa, aqui é nosso lugar, na presença do Senhor. Entrega tudo. E aí aquele namorado vai dizer, eu não quero saber de Jesus não. Eu falei assim, então a gente vai terminar, porque eu quero viver a castidade, eu quero viver a santidade, eu quero viver o tudo de Deus. Eu quero dar tudo para Ele, eu não quero dar metade, ficar com um pé na igreja, um pé no mundo, acender uma vela para Deus, acender uma vela para o demônio. Não, eu quero ser liberta, eu quero ser curada dos meus traumas, dos meus pecados, daquilo que eu sofri desde a minha infância, de tudo aquilo que eu procurei no mundo e que o mundo não pôde preencher no meu coração, por isso que até hoje eu não encontrei a felicidade. E aí durante esses 21 anos, eu fui descobrindo o quanto Deus me ama. O quanto eu tenho valor para Deus. Posso não ter valor para alguém, mas o quanto Ele me ama. E o quanto durante esses 21 anos Ele foi me curando, Ele foi me libertando, Ele foi me alicerçando. E vejo um homem e uma mulher alicerçados na rocha, ninguém afasta Ele de Deus. Nem um problema, nem uma doença, nem luto, nem a falta de dinheiro, nada. Nada, diz a palavra, nada nos separará do amor de Deus. Por isso que nós temos que ter essa convicção. Por isso que nós temos que viver dentro dessa convicção de libertação e de salvação. Por isso que nós temos que entregar a nossa vida 100%. Por isso que a gente tem que renunciar ao pecado e ao mundo e aqueles que nos afastam de Deus. E aqueles que não quiserem caminhar com Jesus, com você também abre mão dessas pessoas. Porque aquele que não está na luz não vai te levar para a luz. E o meu namorado não podia me salvar. E veja como nós descobrimos quando alguém nos ama de verdade. Se ele me amasse de verdade, ele terminaria comigo? Porque eu estava aí no grupo de oração? Sim ou não? Não. Se ele me amasse de verdade, não. É assim que a gente prova quando alguém nos ama de verdade. Quem nos ama de verdade paga qualquer preço para estar junto com a gente. Quem nos ama de verdade faz tudo para estar com a gente. Tudo. Então veja, querido, teste. Pode fazer o teste. Se a pessoa aceitar Jesus é porque ela realmente te ama. Amém? Então coloquemos o Senhor em primeiro lugar da nossa vida. Porque veja, Isaías aqui diz, eis o vosso Deus. Ele diz, existe um Deus que não pode ser esquecido, um Deus que nós precisamos clamar, um Deus que nós precisamos pedir. Então veja, aqui ele diz para nós, no versículo 9, olha na sua Bíblia, no versículo 9 diz assim para nós, subir a uma alta montanha para anunciar a boa nova de Sião. Nós estamos ouvindo a boa nova.
elevai com força a voz para anunciar a boa nova de Jerusalém. É a boa nova que nós ouvimos, a boa nova da palavra, o anúncio. Elevai a voz sem receio, dizei às cidades de Judá: eis o vosso Deus. O que ele quer dizer? Existe um Deus, existe um libertador que não te esqueceu, que está com você. Agora é a sua vez de fazer. Então veja, eis o preço da vitória, versículo 10. E aí a palavra diz: eis o Senhor Deus que vem com poder, estende os braços soberanamente. Eis com ele o preço da vitória, o preço da cruz de Jesus. Faça preceder pelos frutos da sua conquista, como um pastor que vai apacentar o seu rebanho. Nós valemos o preço de Deus crucificado, de um Deus crucificado. E nós precisamos saber disso. E no versículo 2 diz para nós: animai, animai Jerusalém, animai, você que está prostrado, você que está triste. Não foi isso que nós ouvimos aqui no momento de oração? Você que está com problema, você que está triste, você que tem uma falta de perdão com alguém. E a palavra diz no versículo 2: animai, animai Jerusalém, diz bem alto que as suas lidas estão terminadas. A nossa lida está terminada. Você está sofrendo porque você quer. Quem tem Jesus nunca está sozinho. E quem tem Jesus, o sofrimento é consolado. Quem tem Jesus é abraçado. Quem tem Jesus chega na capela do Santíssimo, chora, 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 chora e sai de lá consolado, abraçado, amado, modificado, restaurado. Ninguém sai de uma adoração na capela do Santíssimo a mesma pessoa. Ninguém sai de uma missa onde comunga a mesma pessoa. Meu querido, aquilo que te afasta da adoração, aquilo que te afasta dos sacramentos, aquilo que te afasta da Eucaristia, você precisa jogar no lixo, você precisa renunciar, porque você e eu só vamos ter libertação completa, só vamos ter amor completo, só vamos ter consolo completo a hora que nós estivermos com o nosso amado e deixar Ele nos libertar 100%. Glória. Não 10%, 100%. Porque tem muita gente rezando e pedindo, e a palavra de Deus diz que o Senhor não ouve algumas orações. Porque se nós estivermos sem a graça de Deus, se o cano da nossa vida estiver entupido de pecado, de lixo, o Senhor não vai ouvir as nossas orações. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a graça de Deus ela é necessária para nós. A graça de Deus é um poder sobrenatural que é derramado sobre nós quando nós vivemos os sacramentos da igreja, confissão, missa, Eucaristia. Quando nós vivemos os sacramentos da igreja, é derramado sobre nós uma graça sobrenatural poderosa. E é essa graça que nos mantém próximos de Deus. É essa graça que nos faz nos sentir amados, fortes, perseverantes. Você já viveu isso? Você fala assim: eu vou voltar para a missa, vamos lá, eu vou me confessar. Agora vai, agora eu vou na missa todo domingo. Aí você começa aí, daqui a pouco você, não vou mais. Chuta o balde. Fica lá 6 meses na missa, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não quero mais. Eu digo para você, há 21 anos eu não perco uma missa e uma Eucaristia, não me deixo de me confessar. E eu digo para o mundo, para as pessoas, eu quero ver ainda algo que vai me afastar do amor de Deus. Porque aquele que está alicerçado na rocha da Eucaristia, ninguém leva. Nem o demônio, nem o mundo, nem as pessoas, nem o pecado, nada leva. Então, querido, entrega tudo. Talvez a sua vida não mudou ainda, porque você não entregou tudo. Você não viu milagres, prodígios, graças acontecerem, porque você não entregou tudo. Você está desconfiando do amor de Deus ainda. Você quer fazer barganha com Deus. Você quer pedir, já quer que Ele dá. Mas Ele não vai dar, porque Ele é Deus. Ele dá na hora que Ele quer, na hora que Ele achar melhor, e se o milagre e a graça for para a nossa salvação, porque se não for nos salvar, Ele não dá. Porque Ele sabe que se Ele fizer algo e a gente vai fugir da igreja, Ele não vai dar. E veja, se está passando um momento difícil, continua rezando,
Continua chorando. Porque Jesus, ele é um pedagogo por excelência. Quando ele vê que a gente está na dificuldade, mas ele vê que a gente está na dificuldade, mas está firme no coração, está se esforçando, está rezando todo dia, o que ele faz? Ele vai cozinhando a gente. Nossa, que interessante, essa situação está fazendo ela rezar mais. Essa situação está fazendo ela ir na missa. Essa situação fez ela se arrepender desse ver. Deixa eu manter um pouquinho mais aqui, deixa eu cozinhar um pouquinho mais aqui. Está dando certo essa aprovação, está dando certo. Então, Jesus é por excelência um pedagogo, um professor, um psicólogo. Ele nos conhece melhor do que ninguém. E ele sabe quando a gente está barganhando, quando a gente está fazendo corpo mole, quando a gente não quer ir, quando a gente está fingindo, quando a gente pede, porque a gente fala, se o senhor não me der, eu não vou fazer tal coisa. Ele sabe quando a gente está barganhando. Então, querido, entrega tudo, tudo. Porque esse povo aqui viveu quase 50 anos esquecendo ao Senhor. Os filhos dos netos nasciam esquecendo ao Senhor. Quando eu entrei aqui e vi essas crianças aqui, eu achei maravilhoso. Meu grupo de oração tem bastante criança, adolescente, criança. Querido, se você tem filhos, traz para a igreja, traz para o grupo de oração. Vocês precisam viver a graça de Deus. Os meus filhos nasceram dentro de um grupo de oração. Os meus filhos nasceram. A minha filha tem 12 anos, ela ajuda a animar o grupo de oração já, igual essas crianças fizeram. No momento da animação, da dança, a minha filha fica lá na frente, ela tem 12 anos só. Esse ano ela vai ser crismada. Então veja, traz, muda tudo de lugar. Não deixa mais Deus esquecido na sua vida, na sua casa. Tira todas essas porcarias de idolatria. Se você foi no centro, se você fez alguma consulta, se você carrega algum amuleto, se você usa olho grego, eu sei lá o que você usa de amuleto, tira essas porcarias da sua vida. É hora de dizer, eu não quero mais idolatria, eu não quero mais falsos deuses, porque esse povo sofreu, esse povo comeu pão que o diabo amassou por causa de adorar falsos deuses, por causa de colocar pessoas no lugar de Deus. E a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia em outro homem. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Por isso que muitas vezes nós nos decepcionamos com as pessoas, porque nós colocamos a nossa expectativa em primeiro lugar em pessoas, em marido, em namorado, em patrão, em amigo, em padre, seja o que for. A nossa expectativa tem que estar no Senhor, o nosso Salvador, o nosso libertador. É isso que Isaías falava, eis aqui Deus. Porque vocês estão olhando para outro lugar, porque vocês estão confiando em outras pessoas. Sou eu o libertador. Eis aqui o teu Deus. É para ontem, queridos, se eu e você morrer, para onde? Se nós morrermos hoje, para onde nós vamos? Eu moro do lado daquela academia onde o rapaz foi assassinado ontem. Meu prédio é no fundo da academia. Será que aquele rapaz estava preparado para morrer? Querido, pensa. A gente não vai pensar na vida dele, né? Ele com Deus, a gente vai pensar na nossa. Será que se eu morrer hoje à noite, será que se eu morrer amanhã, eu estou preparada? Eu vou para o céu ou vou para o inferno? Porque se nós estivermos em estado de pecado mortal, sem ter confessado, o catecismo da Igreja Católica nos ensina que fica ruim para nós. Fica muito ruim. Muito ruim. Então veja, se Deus está disponível, se Ele está disponível 100% para nos amar, nos acolher, nos perdoar, por que eu vou esquecer dele? Por que eu vou me esquecer de quem me criou para Ele? Do céu nós viemos e para o céu nós vamos voltar. Por isso que a igreja é contra o aborto, porque a nossa alma saiu do céu. E quando uma pessoa é gerada no ventre de uma mulher, já há uma vida, a vida que Deus gerou, independente da circunstância. Foi Deus que gerou aquela vida. Dele nós saímos e para Ele nós vamos voltar, se nós entregarmos a nossa vida a Ele. Amém? Amém. Por isso que é importante nós entregarmos a nossa vida para ontem. Urgente. Chega, o que é urgente na minha vida? Se confessar. Arrependa-se e confesse os seus pecados.
Ajeita a vida o mais rápido possível. Porque a hora que Jesus chamar, porque a palavra de Deus diz que Ele não avisa, a hora que Ele chamar, a gente está preparado para ir para o céu, não para queimar no quinto do inferno. Não é? Porque tem muita gente aí falando que o inferno não existe, mas existe. Veja, o Catecismo da Igreja Católica diz assim para nós no parágrafo 1994, sobre a redenção de Jesus, sobre a justificação de Jesus, sobre a salvação de Jesus nas nossas vidas. Diz assim: a justificação é a obra mais excelente do amor de Deus, manifestada em Cristo Jesus e concedido pelo Espírito Santo. Santo Agostinho diz assim para nós: pensa que a justificação do ímpio é uma obra maior que a criação do céu e da terra, pois o céu e a terra passarão, ao passo que a salvação e a justificação dos eleitos permanecerão para sempre. Querido, eis o vosso Deus. Se você não conheceu Jesus ainda, eis o vosso Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. A verdade não é esse mundo que nós vivemos. A verdade é Cristo. Vivemos para Ele, nele e com Ele. E eu posso testemunhar para você que eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu tenho vários problemas, várias situações que precisam ser resolvidas na minha vida, mas eu sou uma mulher de 43 anos mais feliz da minha vida, realizada. Tudo que eu sonhei, tudo que eu pedi ao Senhor até hoje, Ele me concedeu. Ele me deu um marido de Deus. Eu disse: eu quero um homem de Deus, trabalhador, honesto. Pede direitinho, viu? Tem que saber pedir direitinho, senão não vem, né? Você sabe dizer: eu quero um marido. Não, você tem que pedir direitinho. Eu disse ao Senhor que eu queria ter filhos. Eu tenho filhos. Que eu queria me casar, e eu casei. Que eu queria ter uma casa própria, eu tenho. Tenho um carrinho nosso. Meu marido trabalha numa empresa grande. Querido, o que mais falta para alguém que entregue sua vida para Jesus? Tudo que eu pedi a Ele me deu. Senhor, derrama sua força, sua graça, seu amor, Ele me dá. Tudo que a gente pede para Ele com fé, Ele nos concede. Se a gente souber esperar, ter paciência, tudo vem. Amém? Amém. Então, urgente é eu e você, em primeiro lugar, entregar a nossa vida para Ele. Amém? Porque felicidade está... Quando alguém perguntasse para você: onde a felicidade está? Nós vamos responder assim: a felicidade está em fazer a vontade de Deus. A felicidade está em obedecer aos mandamentos de Deus. A felicidade está em viver a santa luz. Isso sim é felicidade plena. Amém? Amém. Então, se você quer viver a felicidade plena, essa é a felicidade plena. Amém? Amém, querido? Convido você a ficar de pé. E veja, isso não é graça humana. Viver no Espírito não é graça humana. Ser convencido que há um Salvador não é graça humana, é graça de Deus. É o Espírito que nos convence. É o Espírito que abre os nossos olhos. É o Espírito que nos mostra. É o Espírito que abre os nossos ouvidos. É o Espírito que nos ajuda a abrir o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus venha e nos batize e modifique o nosso pensamento e a nossa vida. Porque a nossa vida ela só vai ser modificada se o nosso pensamento a respeito do mundo e do pecado for modificado. Enquanto eu deixar o pecado dominar a minha carne, eu não deixo o Espírito vir e transformar. A partir do momento que eu me abro ao Espírito, o Espírito vai mostrando, vai falando e vai modificando. Então, abrir o nosso coração é extremamente necessário. Deixar o Espírito Santo agir é extremamente necessário. Amém? Amém. Eu quero fazer um convite antes da gente começar a rezar. Nós vamos fazer tendas. Eu queria chamar os servos aqui para dentro, aqui para o corredor, para os corredores, e nós vamos fazer pequenas tendas. Pode dedilhar para nós aí, que a gente